Sâmia Bonfim tá com os meus amigos Calejon e Demore. Vamos ver o que rolou lá, queridos e queridas. Vambora. Desse tipo contra a pessoa, duvido. O nome disso é panelinha, tá? Panelinha. Boa. Então, meus camaradas, ninguém ia falar de vocês aqui, vocês não são o foco dessa história. Agora, passar bem com essa nota, que é uma vergonha, e daqui a 20, 30 anos, quando os documentos dos Estados Unidos de comunicações consulares, os cabos diplomáticos forem declassificados, como se diz, a gente vai ver onde eu vou estar nessa história e onde vocês vão estar nessa história. Uhum. Demori, temos a deputada federal Sâmia Bonfim aqui. Sâmia, vou te trazer para o palco, tá bom? Vamos lá. Deputada, obrigado, prazer falar com a senhora. Obrigado por aceitar o convite do canal, Sâmia, é uma honra. A Sâmia chegou, eu tô brabo já, Sâmia. Tô brabo, desculpa. Que isso, eu também tô sempre brava, tá tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. Quem não tá bravo não está entendendo nada. Vamos Exato, não tá bravo, você não entendeu nada. Sâmia, vamos começar por aí, ao encontro da irritação justificada do Demore, porque existe um contexto de ataque externo muito forte, uma ingerência brutal, o tio Sam botando o joelho na garganta do povo brasileiro, e a gente sabe, você historicamente é uma deputada muito combativa, muito articulada, muito capaz, muito inteligente, e está acompanhando tudo isso de muito perto, né? Quero ouvir a tua avaliação, como é que você entende esse momento delicado, sociopolítico, eleitoral, com essa interferência estadunidense, e o que você... Eu quero fazer uma provocação bem aberta para começar contigo. O que é que você acha que é mais pertinente ressaltar num momento tão complicado como esse? Olha, excelente pergunta e reflexão, porque a extrema-direita ela tem ganhado postos no mundo inteiro e principalmente na América Latina. Em muitos lugares, inclusive através das vias eleitorais e democráticas, mas onde eles não conseguem, eles vão para cima de golpes, sequestros, roubos, sabotagens, ameaças, tentativas diversas e às vezes concretização de acabar, né, com a soberania e a autonomia do país. Então, por que o Brasil seria, né, diferente a tentativa deles? Ao contrário, o Brasil ele é extremamente estratégico do ponto de vista político e econômico. O Trump está de olho nas terras raras, na capacidade energética do Brasil. E o Flávio e a família Bolsonaro, obviamente, estão há anos prestando serviços, e o Eduardo foi, né, coroado com o Green Card. E eu vejo, às vezes, entrevistas e pronunciamentos assim, por parte das autoridades brasileiras, que, é claro, dá um clima assim, de segurança, de dizer vamos vencê-los, a soberania do nosso país vai ser intacta, até para não gerar um pânico e, né, para não, enfim, não criar elementos antes que, de fato, eles se concretizem. Mas eu tenho muita dúvida assim, de como vai ser, por exemplo, o dia 4 de outubro, mesmo depois, o segundo turno. Veja, no último processo eleitoral, em 2023, 8 dias depois do Lula tomar posse, teve ali a concretização, né, da tentativa de um golpe. E há muitos elementos assim que mostram que ainda há alinhamento de alguns setores brasileiros. Obrigado, Raquel. Poderosíssimos, né, do agro, das Forças Armadas, e há muitos asseclas e capachos mesmo de Trump aqui, dispostos a tudo, seja para salvar uma família de corruptos e pessoas completamente podres, mas também de pessoas que querem ter o poder a qualquer custo, né? Eu realmente acho extremamente preocupante. Eu tenho dúvida, assim, eu não sei se é uma coisa só minha, e óbvio que não é só minha, mas assim, mas eu tenho dúvida do quanto, do ponto de vista institucional, ou mesmo os partidos, as organizações políticas, as lideranças estão com isso no centro. Porque, claro, eu falo isso como, agora, não é nem pré-candidato, como candidata, quem busca a reeleição, todo mundo quer se reeleger, todo mundo quer voto, todo mundo quer tudo, isso óbvio. Mas será que a gente está numa situação, né, de normalidade em que só ir atrás dos votos é algo importante? Aí vamos dizer, claro, a gente está fazendo atos democráticos, tem uma chapa, né, do presidente Lula que reúne vários partidos e organizações, mas eu acho que a gente devia dar passos além, né? Acho que as sanções, né, que estão tendo sanções, não, as questões diplomáticas, das sanções diplomáticas aos argentinos,
têm sido importantes, porque o Lei tem sido muito desrespeitoso conosco. Mas essa taxação dos Estados Unidos sobre o Brasil mostra até que ponto eles estão dispostos a ir, né? Isso aí vai causar um vendaval na nossa economia, nos empregos, em pouquíssimo tempo. E me parece que tem gente suavizando, eu não digo nem por parte do governo federal, mas vejo por parte do governo estadual de São Paulo, que é o governo que mais recebeu, aliás, o estado que mais tem problema com a taxação, junto com Santa Catarina. E os setores estão, assim, da burguesia, né, do estado de São Paulo, que são muito ricos, estão, assim, amaciando, não dão uma resposta, né, à altura. Eu não sei, eu não tenho nenhuma resposta pronta, como vocês podem ver, mas eu tenho medo, dúvidas, receios, e eu acho que a gente tinha que tentar responder de forma mais contundente, do ponto de vista das articulações internacionais, do ponto de vista do Itamaraty, de posicionamentos mais explícitos do Brasil, de já ter uma firmeza ali dentro das Forças Armadas, inclusive, né, daquilo que pode vir, enfim, a acontecer, as ameaças, os problemas internos. É isso, gente. Eu acho que vocês estão, inclusive, de parabéns de tratar sobre esses assuntos, porque tem, às vezes, um clima meio de oba-oba, do tipo, o Flávio é um candidato muito ruim, Alfredo Gaspar, como vice, é ainda pior, eles estão com dificuldade. Mas, honestamente, isso para eles é só um detalhe, entendeu? Eles não estão É. preocupados, honestamente, com a Sim. grande viabilidade eleitoral. Enfim. Sammy é uma pensadora muito afiada, tá? Ela é um nome, com todo respeito ao Guilherme Boulos, que eu sei que tem uma cisânia entre os dois. O Boulos é outro cara que eu admiro demais. Mas a Sammy, ela tem uma leitura de cenário muito interessante e ela é provavelmente a parlamentar. Se a gente tem a Erika Hilton como uma referência na luta da diversidade das pessoas trans e também pelo fim da escala 6x1, quem encampa o movimento feminista, junto com a Melchiona, junto com inúmeras parlamentares, mas é a Sâmia, eu sei disso desde a época que ela era vereadora aqui em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo. A Sâmia é muito boa. Deputada, pensando no que tem acontecido, né, nos últimos tempos, a gente teve aí 3 tentativas, né, do Departamento de Estado de mandar a gente para cá para falar sobre eleições. Tem esse caso aí do consulado em São Paulo, chamando influenciadores, jornalistas, tentando convencer, inclusive com promessas de fazer cursos no Departamento de Estado nos Estados Unidos, com facilitação de vistos. Quer dizer, tem claramente uma operação por trás aí que está funcionando para tentar colocar essa história na pauta da opinião pública, no viés que interessa aos Estados Unidos. E aí eu te pergunto 2 coisas. Primeiro, a senhora acha que existe a possibilidade de, durante o processo eleitoral, o Donald Trump ou o Marco Rubio, mas principalmente vindo do Trump, acha que ele vai se posicionar, por exemplo, como ele fez na Colômbia, de falar, não, o meu candidato é o Flávio, ou o Lula não presta, ou o Marco Rubio vai dizer que aqui o Brasil é o comunismo, como ele fez ontem em relação a Cuba, né? Cuba é a central da América Latina, do comunismo, é um porto de espiões chineses, russos, iranianos. Marco Rubio tweetou isso ontem, né? Primeiro, a senhora acha que isso vai ser feito, que ele vai fazer? Segundo, se o Lula ganha as eleições, qual vai ser a postura dos Estados Unidos? Acho que sim, que o Trump vai se manifestar, ele vai dizer qual que é a preferência dele. E eu acho que a família Bolsonaro tem grande expectativa de que isso aconteça como uma demonstração de força e de ameaça internamente. Sobre como ele vai reagir, eu não sei te responder, até porque a gente está falando de uma pessoa que é extremamente sem controle, perversa e perigosa também, e poderosa. Não necessariamente a forma clássica, né, de um golpe, como a gente conheceu ao longo das últimas décadas ou mesmo nos últimos anos aqui no Brasil. Mas a questão é que há outras formas também de seguir atacando a economia brasileira que o Trump pode investir, né? Ou seja, vocês ganharam as eleições, vocês não vão me dar as terras raras por bem, podem me dar por mal. Eles têm também uma série de informações sobre o povo brasileiro, né? Os donos das Big Techs estão todos alinhados também, né? E irmanados com o Trump. Ou seja, a gente é um dos maiores mercados consumidores, né? Dessas grandes empresas de comunicação a nível internacional.
Não sei se o Trump faria ali, né, um não reconhecimento eleitoral, alguma tentativa mais explícita de interferir, ou de dizer que não aceita, ou de impedir a posse, etc. Mas que há outros métodos, né, do ponto de vista econômico, de comunicação, e diplomáticos ou antidiplomáticos, está tudo à disposição. E se ele fez isso com os outros países, eu não consigo imaginar por que que ele não faria com o Brasil. Claro que o Brasil é muito respeitado internacionalmente, tem força, o Lula é muito respeitado, tem muita força. Mas é isso, né? O Trump, ele tem sido capaz de ir até as últimas consequências para impor o projeto dele. E o que falta, o principal calo no sapato na América Latina, é justamente o Brasil, né? Samia, vamos falar um pouco do vice. Você já tangenciou isso. O Alfredo Gaspar é um cara contra o qual pesam acusações seríssimas de estupro de uma menor de idade, inclusive uma menina de 13 anos. E é o cara, como Samia colocou. Deixa eu agradecer aqui dois amigos queridos. A amiga Raquel Teixeira, obrigado pela ajuda. 185, Fernando Graton. Os Estados Unidos são um exemplo mundial de regras para os outros e tudo para mim. País este que tem um monte de Zé das Couve que acreditam ter mais competência para falar de saúde do que os especialistas. Bob Kennedy que o diga, né, meu querido? 175, gente. Tá faltando muita meta, gente. Quem puder colaborar... Hoje precisamos da ajuda de vocês nesta sexta-feira do Brasil Varonil. Tivemos a excelentíssima Sara Miranda. Tem programa novo hoje às 4 da tarde, tá, gente? Vamos lá. Foi escolhido pelo Flávio Bolsonaro para vice-presidência, né? No momento em que a gente sabe, a Michelle fez um ataque direto contra o Flávio, ele desidratou muito entre o público feminino, que é a maior parte do eleitorado, aliás, e ele estava precisando recuperar terreno, principalmente entre mulheres e mulheres evangélicas. Aí ele apresenta um cara que é acusado de estupro de uma menor de idade. Como que você avalia isso, Samia? Queria te ouvir um pouco a respeito, por que é que ele adota esse movimento, se existe algum tipo de agenda que a gente eventualmente não seja capaz de perceber, porque colocar o Alfredo Gaspar nessa posição nesse momento é mais um processo de autossabotagem da própria campanha, como eu avalio, pelo menos. Quiçá eu estou errado, tem alguma coisa que eu ainda não sou capaz de entender. Como é que você avalia isso, deputada? Pois é, e hoje são 20 anos da Lei Maria da Penha, né? Muito importante falar sobre isso num contexto em que há uma epidemia de feminicídios no Brasil e que os bolsonaristas, e desde sempre, lidam com a misoginia e com o machismo como uma arma mesmo de aglutinar outros iguais a eles, de ter sempre uma narrativa, um discurso de ataque permanente que passe pela desqualificação de mulheres, não só de mulheres da política, né, principalmente delas, mas de mulheres comuns brasileiras, que não coincidentemente também há um movimento organizado nos Estados Unidos de parlamentares conservadores que estão tentando acabar com a emenda constitucional do direito ao voto feminino, né? Todo um fenômeno de red pills e de mulheres de extrema direita também ascendendo ao poder, ganhando mais influência e vendendo uma ideologia antifeminista como uma forma de tentar disputar as mulheres mais conservadoras ou as mulheres do povo mesmo, né, para uma saída que não seja de contestação à extrema-direita, mas uma saída de subordinação aos homens. E aí essa dupla, Flávio e Alfredo Gaspar, é a síntese, né, de toda essa lógica misógina. Tinham até ali conselheiros e articuladores políticos do Flávio buscando uma vice-mulher, porque, aliás, e aqui é importante ser dito, não tem mulher em nenhuma das chapas ao executivo. Nem a nossa candidatura de esquerda, né, centro-esquerda, progressista do presidente Lula tem no executivo, e não tem mais nenhuma, sendo que todos, né, analistas e os dados indicam que é um dos principais temas do contexto, né, político, econômico, social que a gente vive, que é a situação da vida das mulheres, e é o principal eleitorado em disputa. Mas acho que quando eles fazem isso, eles assumem mesmo, de uma forma mais franca e explícita, qual é o projeto que eles têm, né? Porque Flávio e Alfredo, além de terem um histórico péssimo, um discurso misógino péssimo, não fazem questão nenhuma de acenar efetivamente, né? Acenar para as mulheres, ou seja, colocar no discurso, ter políticas concretas,
minimamente compensar com outras figuras femininas, seja ao Nada. Senado, seja liderança, seja passando a palavra para as primeiras damas ou aspirantes a primeiras damas. Não, eu diria hoje que a misoginia virou um ativo político para um setor da sociedade. Para o parlamento isso já acontece. Vocês conhecem bem, tem ali alguns exemplares de deputados que, quanto mais machistas e bizarros forem na tribuna, mais likes, seguidores e votos ganham. Hoje tem uma transferência disso mais explícita agora para o executivo, porque quando o Jair se elegeu, né, em 2018, obviamente ele já era essa pessoa, mas tinha um patamar inferior de organização, assim, dos red pills, dos masculinistas. Hoje se dá uma espécie de um orgulho mesmo, eles estão mais coesos, organizados e se apresentando, né, como o direito do homem ferido a reagir às mulheres, que são o grande problema de tudo. E se a chapa Flávio Alfredo ainda não é isso, obviamente eles flertam, né, com esse orgulho e com esses homens que, infelizmente, hoje são em maior quantidade no Brasil. Muito bem, deputada Sâmia Bonfim, obrigado, querida, pela tua participação, Obrigada inteligência de sempre. Imagina, Estamos juntos, siga firme e forte na luta, porque a gente precisa das pessoas mais combativas, mais preparadas que a gente tem nesse momento, especialmente delicado, de ingerência estrangeira nas nossas questões domésticas. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!